Boa noite para todo mundo. Aqui pelo celular eu não consigo ver vocês, mas que bom estar aqui mais uma vez. É muito bom. Estamos juntos na palavra. Uma viagem eletrizante. Eu lembro que quando a gente foi escolher esse nome, hein, Mônica? Tem uma história por trás desse nome, uma viagem eletrizante, e fala de algo que nos entusiasma muito. E o entusiasmo é algo que vem de Deus. Depois vocês procuram lá o significado de entusiasmo no dicionário. Coisa linda. Essa viagem, ela é a viagem que o Senhor nos convida a fazer com Ele na palavra. Então vamos começar agradecendo a Ele, porque temos passagem, passaporte livre para essa viagem. Jesus, Ele nos deu essa liberdade, nos chamou, pagou o preço da passagem, hein? Todo mundo pode entrar e embarcar. Então vamos agradecer por isso. Vem comigo. Pai querido, nós te adoramos, reconhecendo a tua grandeza, a tua fidelidade, a tua bondade, a tua generosidade. Obrigada, Pai, porque essa história, a sua história, é a nossa história, Pai. E o Senhor nos convida a te conhecer cada dia mais nesse mergulho profundo pela tua palavra. E assim reconhecer a tua grandeza em nós e quem nós somos no Senhor. Nós te louvamos por tudo, pedimos a sua condução, rendemos honra e glória somente ao Senhor, que é devido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, estamos aqui na nossa viagem eletrizante, hein? Gênesis 18. Chegamos em Gênesis 18 e muita coisa aqui, gente. Não sei quanto tempo nós vamos ficar em Gênesis 18, não, hein? Aperta o cinto, se prepara, porque tem muita coisa para a gente ver aqui nesse capítulo. Mas aqui em Gênesis 18 nós paramos ali, né? Quando os três visitantes, né? Surpreendentemente, inesperados, vão ao encontro do pai da fé, de Abraão, num dia muito quente. A gente leu ali que era um horário que estava rachando o sol ali, hein? E Abraão estava sentado à porta da sua tenda e, de repente, ele vê aqueles três homens, né, como a Bíblia diz, mas era três anjos, né, e um era o anjo do Senhor, que nós já dissemos aqui, entre os três, que é uma teofania, o que a Bíblia chama de teofania ou cristofania, quando o próprio Deus se manifesta, né, de uma forma visível ao homem, seja como a gente viu no capítulo 15, como um fogo, ou lá no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, ou aqui nesse momento, né, como alguém de carne e osso, como a gente, alguém que Abraão podia ver, conversar, e assim foi esse encontro, assim, podemos dizer que de todas as vezes que o Senhor apareceu a Abraão, que a gente vem falando aqui desde o capítulo 11, lembram-se? Muita coisa, Abraão, muita experiência forte esse homem passou com o Senhor. Mas dessa vez a gente pode ver algo assim muito generoso da parte de Deus. Você consegue vir comigo sentindo esse amor e essa generosidade? O Senhor já tinha falado tantas vezes para Abraão, né? Mas agora ele chega ali, assim, senta. Gente, o Senhor senta ali, debaixo de uma árvore, onde o pai da fé estava sentado. Ele come de tudo aquilo ali que Abraão traz e oferta para ele. Lembra que a gente falou que Abraão sai correndo, pede a Sara, Sara, prepara aí, ó, pega aí a farinha mais pura, né? Como a gente diz que é a flor da farinha, faz alguns pães, esses pães, claro que eram sem fermento, não ia dar tempo, né? Era parecendo, os estudiosos dizem, como se fosse uma bolacha, assim, sabe? Achatadinha. E ela prepara aquilo, ele corre lá no curral, fala com o moço lá, ó, pega um novilho, prepara aí, depois ele leva leite, coalhada, e aí nós vamos ler, te convido a ler comigo, deixa eu abrir aqui, quero ler junto com você. Vamos ler o verso 7, vamos começar em Gênesis 18, 7, para a gente se situar aqui, né? Como é que estava. E daqui a gente segue viagem. Depois correu ao rebanho
escolheu o melhor novilho e seu servo, que apressou-se em prepará-lo. 8. Trouxe então coalhada, leite, novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto eles comiam, ele ficou de pé, perto debaixo da árvore. Abraão fica naquela posição de: estou aqui para te servir, Senhor. Estou aqui para servir vocês da melhor forma. Ele fica ali em prontidão para servir ao Senhor. Verso 9 diz assim, ó. Então, ele lhe perguntou: onde está Sara, sua mulher? E ele disse: ali na tenda. Respondeu Abraão. Eu quero dar uma paradinha aqui antes, para a gente entender essa visita do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo, anotasse aí para você ler depois, né? Você pode ler depois isso. Hebreus 13, 12, quem tiver com a Bíblia e quiser abrir aí junto. Esse versículo diz assim, vou ler para você, hein? Seja constante o seu amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade um para com os outros, pois foi praticando que, sem saber, alguns acolheram anjos. Quando Abraão olha ali, a ver, né, para a gente como foi, diz que ele viu 3 homens vindo a caminho dele. A hospitalidade é um princípio também do Senhor. Em vários textos a gente vai encontrar isso. Essa orientação de sermos pessoas hospitaleiras, de receber bem, né? A palavra fala até sobre os estrangeiros. Então, são vários textos interessantíssimos sobre esse assunto. Mas aqui o autor aos Hebreus, né, que a gente não pode falar que é o apóstolo Paulo, hein? Toda vez a gente vai para falar que é ele. O autor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, não percam esse costume, hein? O amor fraternal em vocês, ele cresça, tá bom? E não percam o costume de hospedar as pessoas. Lembrem-se que muitas vezes anjos foram hospedados sem que aquela pessoa soubesse que era anjo. Imagina aí, hein, gente? Gente hospedando, achando que é alguém, de repente, achando que é uma pessoa comum, e de repente é o nosso Senhor, hein? Que veio em carne e quis nos fazer uma visita diferenciada. Sabe, algumas pessoas dizem assim, desculpa aí se isso for chocante para você, mas eu não tenho como evitar de falar isso diante desse texto. Eu fico muito maravilhada com isso. Algumas pessoas dizem assim, a gente não pode rebaixar Deus ao nosso nível de homens. Isso é algo assim, é uma falta de respeito e tudo. Sim, é verdade, ele é Deus, ele é santo, ele é soberano. Mas não é uma questão de rebaixar. É uma questão de compreender a grandeza extraordinária de um Deus que se coloca à nossa altura para se revelar a nós em amor. Compreende isso que eu estou dizendo? Essa prova maior ele fez definitiva em Jesus. Você pode abrir aí João 1,14 ou anotar aí. Eu vou ler para você o que está dizendo aqui. Diz, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Virou gente, como eu e você. Viveu entre nós. O resto do versículo diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus, essa foi a maior manifestação, né? A cristofania. O próprio Deus veio. Gente, eu não sei se vocês ficam como eu, assim, maravilhada, boca aberta, sei lá que palavra eu uso, gente. Pensando que o próprio Deus, ele faz essa experiência de homem sem tirar nenhuma parte. Assim como eu e você viemos ao mundo, tivemos que passar pelo ventre de uma mulher, sermos concebidos ali, ficar 9 meses ali sendo formados. E o Senhor faz isso por amor de nós. Ele prova o seu amor. Porque a palavra diz isso. João 3,16 está dizendo escancaradamente, porque Deus amou o mundo. Ele deu seu filho. E dessa forma, ele vem como homem.
Ele vem, hein, Mônica? Como a gente falou daquela vez, ele se abaixa para olhar nos nossos olhos. Sabe? Imagina aí, tenta, vem comigo, vem surtar aqui comigo nessa imaginação. O Senhor Jesus, você caminhando ali, né, pela Galileia, se encontrando com ele, cumprimentando, e ele te puxando para um abraço. Você sentindo o cheiro dele, talvez suado da caminhada. Ele fez isso com seus discípulos, sabe? À noite, depois de um dia, de uma jornada, talvez anunciando a palavra em várias aldeias, curando várias pessoas, expulsando o demônio. Essa era a rotina dele. Era essa a rotina. Entra em barco, atravessa um rio, um mar, um braço de rio ali. Chega do outro lado, chega em outra aldeia, entra numa casa, vai numa sinagoga, nas praças, nas ruas, nas estradas, pregando a palavra, falando do amor do Pai, pegando criança, abraçando gente, tocando em doente, o tempo inteiro assim, e talvez à noite, sentado ali com seus discípulos, indo comer, como aqueles 3 que estavam visitando ali Abraão e entre eles o próprio Deus, comendo com eles, rindo de alguma coisa que aconteceu, hein? Alguma coisa engraçada no meio do dia. Talvez Pedro falou uma bobagem das que Pedro costumava falar sempre. Talvez naquele dia aconteceu um fato lá inusitado, e ali eles conversando e rindo e comendo. Isso fala de uma generosidade, de uma grandeza, de um amor, gente, que não dá para descrever. Sabe, eu ouvi muitos comentários, a gente vai estudando, tem muito teólogo de plantão que fica caçando cabelo em ovo. Já ouviram esse termo? Mas como assim? Mas tem alguma coisa nesse texto que não dá para entender. Deus no corpo humano, comendo. Gente, é o que a palavra está dizendo. Ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. Toma a forma que ele quiser. Ele criou tudo. Ele é Deus. Se manifesta como queira. Então, se vocês forem aprofundar nesse texto, vocês vão ouvir muita coisa. Uns discutem que era um corpo assim, porque não pode, porque Deus não ia fazer possessão. Como ele ia? Ele cria um corpo a partir do nada, como ele criou a terra a partir do nada, se ele quiser. Pronto e ponto. Eu entendo dessa forma. E aqui, então, voltando ali para o texto, a gente vê que eles comeram e começa um diálogo, uma conversa ali. Eu creio uma percepção pessoal minha, que no mesmo instante que eles chegaram, a partir do momento que Abraão começa a servi-los, ele já sabia que não se tratava de seres humanos comuns como eu e você. A maneira como ele se coloca, a maneira como ele se prostra, a maneira como ele rende honra e até adoração ali, quando eles o recebem, eu imagino que de longe já dava para notar que, ei, esses aí não são daqui, não. Parece gente, mas porque a gente vai ver, né? A própria condução do texto vai nos levar a esse entendimento também. Então, deixa eu voltar aqui no texto. Aqui eles começam um diálogo, né? Ele se banqueteia ali, ele come daquilo que Abraão preparou. O Senhor é generoso até de receber essa oferta simples, humana, né? Uma coalhadinha, gente, copo de leite, um biscoitinho ali, um pãozinho que a Sara com as mãos preparou. Que coisa linda, o Senhor comeu. Sabe, isso me faz parar para pensar. Quando eu estou aqui fazendo as minhas coisas, cozinhando, de repente eu começo a parar e adorar, cantar um louvor. Eu sei que ele recebe. Eu sei que ele recebe quando eu não estou afim de cozinhar. Não sei como é que é aí com vocês, hein? Eu falo, Senhor, não para o homem, mas para o Senhor eu oferto esse alimento que eu vou preparar como uma adoração. Eu sei que ele aceita. Ele é esse Deus generoso, amoroso, que se alegra com seus filhos, que se alegra. Sabe o pai que vê uma criança assim, né? Eu sou mãe, tem muitas mães aqui. Eu não sei se tem homem aqui, mas se tiver também pode ser que seja pai. Sabe aquela coisa que o filho traz para a gente, a garatuja, aquele desenho,
né, chamado garatuja, que não tem nem forma direito. E você fala, ai, que lindo! Mostra até para as amigas, olha o que o meu filho fez. Festinha de escola, hein? O menino apresentando ali, recitando uma poesia. A criança falando, às vezes esquece tudo, começa a rir, sai correndo. Você fala, ai, que lindo! Eu fico imaginando isso, sabe? O Senhor aceita aquilo. E é lindo demais ver essa generosidade do Senhor, essa bondade dele, aceitando a oferta de pessoas tão limitadas, tão pequenas, mas tão amadas por esse Pai. Tão amadas, tão amadas. Se há uma coisa que a gente... Alguém falou que é a minha poeta favorita. Ah, obrigada! Chegou, hein? Ele disse assim, olha... o Senhor, né, sempre nos fazendo entender do amor dele. Se tem uma coisa que eu e você não precisamos sofrer nem questionar, é se somos amados. O mundo inteiro pode dizer não. Talvez qualquer um aí, até da família, até os mais próximos, talvez te passe, né, essa sensação de abandono ou de não ser amado. Mas é impossível um ser humano que nasceu, pisou nessa terra, dizer que não é amado. Só se ele não souber quem o criou e chamou à existência. Porque a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, é uma grande carta de amor do nosso Deus aos seus filhos, à sua criação. Em todas as maneiras, em todos os versos poéticos, hein, Marlene? De todas as formas, ele canta, conta, fala do seu amor por nós. Nas mínimas coisas que a gente pode perceber na natureza, na criação, tudo isso ele fez em amor. E aqui, voltando para o texto, então começa aquela conversa interessantíssima aqui, hein? E aí o Senhor pergunta, cadê Sara? Isso aqui também é uma linguagem, como eu já falei com vocês, né? Onde aparece algo, uma conversa ou um exemplo que faz com que a gente perceba que o Senhor ali se coloca de uma forma bem humana para facilitar para a gente. Porque é claro que ele sabia onde Sara estava, mas ele conversa como se eu conversasse com você ali junto com Abraão, e ele diz, cadê sua mulher? E ele sabia onde Sara estava, mas ele queria que Abraão dissesse, né? E Abraão diz, ela está aqui. E Sara estava lá na tenda, ela estava escutando, ela não apareceu, porque é um costume das mulheres também orientais, né? Naquela época principalmente. Então elas ficavam mais reservadas ali, só se apresentavam se fossem chamadas. E ali, então, ela estava escutando, e aí veio o versículo 10. Leia aí comigo. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. Aqui, se houvesse alguma dúvida, hein, que Abraão tinha que não era o próprio Deus, aqui cai por terra, hein? Porque quem falou isso com ele no capítulo anterior foi o próprio Deus, quando se apresentou a ele e disse, eu sou o El Shaddai. Lembram-se? Então aqui ele está repetindo, hein? Eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, ou já tinha perdido, como algumas traduções diz, o costume das mulheres, né? O ciclo menstrual. Ela não tinha mais. Então, o autor aqui, que é Moisés, nada menos, nada mais que Moisés, ele reforça sempre isso. Ele sempre quer estar nos dizendo, nos lembrando, era estéril, já tinha idade avançada, que ele já coloca, acrescenta ainda, ó, não tinha nem mais ciclo menstrual, hein? Sem chance. Para dizer assim, ó, não tinha chance nenhuma. E aí ele vai dizer, né, isso. E aqui a gente vê o relato da própria Sara, versículo 12. Ela diz, por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de estar velha, e o meu Senhor já é idoso, ainda terei prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Bom, o texto, eu estou lendo aqui numa versão simplificada, tem uma tradução que diz que no interior, em seu coração ela riu.
E aqui é que a Sara, eu acredito que a Sara vai cair a ficha dela nessa hora, que era Deus que estava ali. Porque ela não estava nem sendo vista por eles, ela estava ali dentro da tenda, a porta da tenda. Ela riu, ela pensou, puxa, eu sendo velho, meu senhor idoso, ainda vou ter prazer? A tradução original aqui vai nos dar duas interpretações desse prazer. Tanto o prazer do ato sexual, né? Eu vou voltar a ter relação sexual, voltar a viver aquilo lá da juventude, hein? É como se ela dissesse assim, hein, Mônica, agora, nessa altura do campeonato, ainda vou ter uma experiência dessa? E o prazer também em ter um filho, em gerar, né, aquilo que ela sonhou por tanto tempo. Então, ela ri e ela faz esse questionamento. Lembram-se que quando o Senhor falou com Abraão no capítulo anterior, ele também riu? Ele riu de si mesmo e disse, como eu poderei? Só que aqui é uma coisa diferente que está acontecendo aqui, interessante para a gente entender. O Senhor vai dizer assim, olha, no verso 16, no verso 15, né? Verso 15. Aliás, desculpa, verso 14. Gente, verso 13. Estou só que subo, verso 13. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora, já sendo idosa? 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho. O Senhor ouviu a risada do coração de Sara, o pensamento dela, o Deus onisciente, que escuta o meu pensamento e o seu, que escuta a minha risada, a sua, talvez de incredulidade. Aí tem uma diferença. Alguém fez a pergunta, peraí, como é que lá com Abraão o Senhor não falou isso? Não chamou a atenção? Porque aqui ele chama a atenção de Sara. A gente vai ver que Sara nega e ele disse, mentira, você riu sim. Mas por que isso? Porque Deus é o Deus que sonda o íntimo profundo. A palavra do Senhor diz que antes que suba algum pensamento, alguma palavra na nossa boca, ele já conhece. E ele sonda a intenção do coração do homem. Quando Abraão ri, ele ri da sua própria impossibilidade. Mas a gente vê que esse riso de Sara, o texto vai nos dar a entender que era de incredulidade em Deus. Como é que a gente percebe isso? Na própria resposta dele. Ele não responde sobre a limitação dela, talvez até animando ela na fé, dizendo, não, eu posso, como ele falou com Abraão. Ele diz para ela de uma outra forma, será que há alguma coisa impossível para mim? Você está achando que eu não posso? Será que há alguma coisa impossível para mim fazer? Será que eu não posso fazer isso? Por quê? Porque você é estéril? Porque você é velha? Então, aqui na resposta de Deus, a gente percebe que o riso de Sara houve um sentido que só o próprio Deus pode apurar em nós. É a intenção. Sabe aquilo que às vezes a minha boca e a sua boca fala, mas a intenção do coração é outra? O que a gente chama aqui de hipocrisia? Quando a gente diz assim, ai, que cabelo lindo, hein, amiga? Amei você nesse vestido. Mulher gosta muito disso, hein? Só que não, aqui dentro tá assim, meu Deus, o que essa criatura fez com esse cabelo? Senhor, não tem um espelho na casa, não, olha essa roupa. Que roupa é essa? Como é que a pessoa sai com a roupa dessa na rua? O Senhor, ele sonda a intenção do nosso coração. Qual é a motivação? Até quando alguém faz uma boa obra, algo generoso, qualquer coisa assim. A motivação é o que interessa ao Senhor. Então, ali o Senhor diz para ela, né? Para Abraão e para a própria Sara ouvir, né? Será que tem alguma coisa impossível para mim? E aí, no verso 15, Sara diz que Sara teve medo. Sara teve medo. Por quê? Caiu a ficha da mulher, gente. Ali ela falou, só pode ser Deus. Eu nem sussurrei, nem mexi com os lábios. Isso foi aqui, ó, dentro. Só Deus poderia saber. Sabe aquela coisa que só está entre você e Deus?
e de repente alguém chega e te fala: ai, meu Deus, treme nas bases, não treme não. Você diz: ai, Senhor, é o Senhor a me dizer. Não tem como. É a tua palavra mesmo, é o teu espírito mesmo, confirmando, porque não tem como. Só Ele pode saber tudo, conhece tudo, é onisciente. Então, aqui, Sara sente medo por isso. Ela reconhece. Lembra que eu falei na última aula, que eu fiquei imaginando com vocês, como é que foi depois que Abraão recebeu essa data específica de um ano, como ele deve ter chegado em casa, né? Dizendo, olha, mulher, agora tem uma data daqui a um ano. Será como foi que Sara reagiu quando Abraão falou? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas talvez ela pode ter dito assim, para, até hoje você está acreditando nessa conversa de Deus? Não está escrito, hein, gente? Estou só imaginando aqui. De repente ela falou assim, quantas vezes eu ouvi isso? Sabe, a espera ao longo do tempo, ela pode gerar duas coisas. Dependência de Deus. Ela pode gerar em nós uma maturidade cristã, de muita confiança, porque a gente vai sendo esticado nesse processo, ou uma incredulidade, um desgosto, né, pelo tempo da espera. A gente viu que muitos na Bíblia passaram por esse tempo de espera. E a gente tem alguns exemplos que não são tão bons, vamos dizer assim, né? Como nós temos outros que nos animam muito, como de José. Mesmo naquela espera, se manteve em honra diante do Senhor. Ele se manteve como realmente um adorador. E olha que aquele homem foi provado. Foi provado, foi humilhado na casa de Potifar, foi para a prisão, pelos irmãos, começando pelos irmãos, né? Mas em todo lugar ele se manteve fiel ao Senhor. E a gente não sabe como Sara reagiu, mas aqui, por esse texto, a gente vê que o Senhor quis diretamente tratar com ela também. Afinal de contas, o milagre ia acontecer no ventre dessa mulher. Abraão já cria, e ele já saiu de lá, né, fazendo aquilo que o Senhor pediu a ele em obediência no capítulo 17, da circuncisão. Mas agora aquela mulher também precisava, nas entranhas espirituais dela, gerar essa fé, para que a entranha dela natural, o ventre, experimentasse o milagre. E aqui ela tem esse momento com o Senhor. Aqui no verso agora 17, né, aliás. Então o Senhor disse, desculpa, gente, no verso, toda hora eu estou trocando o verso aqui, ó. No verso 15, é que ele vai continuar dizendo, né? Sara teve medo e mentiu, eu não ri, ela nega, e ele disse, não foi assim, você riu sim. O Senhor, então, confronta a mentira de Sara e diz, não, Sara, você riu sim. E ali encerra esse assunto entre eles. Eu imagino que Sara, lá de onde ela estava... Será que Sara dormiu aquela noite, gente? Pensa aí comigo. Eu acredito que não, hein? Será que Sara dormiu aquela noite? Por muito menos a gente fica sem dormir, hein, Mônica? Acho que não. Sara deve ter ficado ali pensando, era ele, era ele. Só ele podia saber disso, era ele. Ai, que vergonha, que pito, eu ainda menti. Ele falou, eu sim. Ai, e é daqui, na primavera ele vai voltar. Então, eu vou ficar grávida mesmo. Então, eu vou viver isso e minha barriga vai crescer. Ai, o menino, o nome do menino. Ai, ele já deu. Ai, eu imagino que foi aquela noite da Sara, hein? A gente não sabe qual foi a noite que concebeu Isaac. A Bíblia não diz. Que noite que foi, hein? Essa noite gloriosa! Porque foi da forma natural. Mas que noite, hein? Que deve ter sido muito especial. Reviver uma lua de mel aí, ó. Muito mais do que especial. 7 minutos já? Não, gente, não diz isso não. Sério? Meu Deus! Passou rápido demais. E aí, então, a palavra diz aqui no verso 16, agora é 16, gente, eu não estou conseguindo chegar porque a letra está pequena aqui, viu? Mas agora é 16. Quando os homens se levantaram para partir,
Eles olharam para o lado de Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir. Era um costume ali do anfitrião, de quem estava recebendo, acompanhar, né, até uma distância, quando aqueles que estavam na sua companhia fossem seguindo viagem. Então o Senhor vai andando, Abraão com eles. Verso 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Uau! Deus fala isso, né? Eu não vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Eu quero que você marque um versículo aí muito especial. Eu vou ler para você, depois você leia com calma. Está em Salmo 25, 14, que diz o seguinte. Grava isso aí no seu coração também, tá bom? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outra tradução, o Senhor conta os seus segredos aos que o temem. Uau! O Senhor nos faz saber das coisas que está no coração dele, do que ele vai fazer antes que aconteça. O Senhor tem prazer de contar segredos. Sabe aquela coisa gostosa de amigo confidente? Que quando está acontecendo alguma coisa com você, você liga para o seu amigo, para sua amiga chegar bem, e você diz: você não acredita o que aconteceu ou o que está para acontecer, eu vou fazer isso, estou com esse sonho, com esse projeto. E assim é o Senhor. O Senhor, ele gosta de nos contar os seus segredos. Aqueles a quem ele pode confiar de contar os seus segredos. Eu quero. Tu quer aí? Quer ouvir isso do Senhor? Quer ouvir os segredos do Senhor? Eu quero que ele ache em mim, como eu acho aqui em amigas, que eu posso dizer: deixa eu te contar, amiga. E o Senhor dizendo: eu vou te contar. Foi o que o Senhor fez com Abraão aqui. Quantos minutos aí? Dá para fechar aqui a ideia? Acho que dá, né? Abraão, então, escuta isso de Deus. Olha, o Senhor diz: eu não vou esconder dele. Eu vou contar para ele o que eu vou fazer. E aqui no verso 18, né? O Senhor continua dizendo por que ele ia contar. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra vão ser abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordenasse aos seus filhos e aos filhos descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Verso 20, disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tão gravíssimas, o seu pecado, e são tantas que têm chegado a mim. Então o Senhor diz: olha, eu não vou esconder dele. Ele é aquele que eu escolhi para ser o pai de nações e para ensinar ao meu povo me amar, me honrar, me obedecer. E ele disse: olha, chegou até mim o clamor contra Sodoma e Gomorra. O pecado deles é gravíssimo. O Senhor está dizendo para ele: eu vim aqui para um acerto de contas, porque o clamor subiu até mim. Sabe quando a gente ora e clama ao Senhor e a gente fala: Senhor, olha essa situação, eu não suporto mais. Olha essa situação de caos, de injustiça. Esse clamor, talvez, de pessoas que estavam vivendo coisas terríveis ali, porque, como a própria palavra diz, o pecado de Sodoma e Gomorra era gravíssimo e havia muito abuso. Era um pecado sexual terrível ali. E certamente esse clamor subia diante de Deus ao ponto do Senhor vir. E essas duas cidades ficaram marcadas em toda a história. A gente vai ver versículos que diz sobre isso lá no Novo Testamento também. Mas aqui ele continua dizendo, né? Os dois anjos partem de lá, os que eram anjos do Senhor, servos do Senhor, e o próprio Deus, né? O anjo do Senhor, como em algumas traduções, ou aquele que a gente está entendendo aqui que é o próprio Deus, ele permanece na presença de Abraão e continua aquela conversa com ele, hein? Os dois anjos descem para Sodoma e Gomorra, e o anjo do Senhor, o próprio Deus, fica ali com Abraão e ele continua dizendo, verso 22 aí, ó: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele, chegou mais pertinho, sabe? E disse:
exterminarás o justo junto com o ímpio? Abraão faz aquela pergunta. Abraão já começou a pensar, Ló tá lá. Ai, meu Deus, meu sobrinho tá lá. E agora, hein? Quantos minutos aí, hein, Mônica? Me diz aqui. Hoje eu tô perdida aqui na hora 2 também. minutos. 2 minutos! Eita Deus! Mas aqui então, Abraão começa a ficar com o coraçãozinho apertado. Ei, puxa, tem alguém que eu amo ali. A fama de Sodoma e Gomorra, gente, era terrível. Abraão sabia. Todo mundo sabia. Era algo devastador. A gente vai falar na próxima quarta. Mas ele diz, ai, meu sobrinho está lá. E ele diz, Senhor, o Senhor vai fazer justiça com todos. E se tiver um justo ali? Ele está dizendo, o Senhor é Deus justo. O Senhor não vai poupar um justo? E aqui Abraão vai começar um momento de intercessão ousado, que nós vamos ver na próxima quarta-feira, mas que nos faz entender que nós podemos clamar, pedir, interceder, porque Deus é fiel e Ele é misericordioso. É Deus que ouve e pode mudar a história de alguém, porque eu ou você clamamos, intercedemos. Amém? Vamos seguir viagem na próxima quarta e entender como é que foi isso aí, hein? Como é que aconteceu o livramento de Ló e como é que foi a condenação dessas duas cidades. Tem muita coisa aqui para a gente aprender e entender do caráter do nosso Deus. Amo vocês, amo estar na companhia de vocês. É uma delícia fazer essa viagem juntos. E vamos com o nosso coração hoje alegre, feliz, pensando. Ele é um Deus que se aproxima. Ele chega junto. Ele se banqueteia comigo e com você. Amém? Até mais! Até a próxima quarta-feira. Obrigada, gente!